Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos estudando o ano 64, o ano da perseguição de Nero, até o ano 68, né? Agora vamos para o item 6 do nosso material didático aí, está na página 66. As catacumbas como refúgio dos cristãos. Bom, então vamos pensar nesse grande número de cristãos. Como a história diz que as pessoas estavam abandonando o paganismo, o judaísmo também estava sendo abandonado, e o cristianismo, o natural, iria vencer toda essa disputa, vou colocar assim. Mas essa perseguição, ela fez então, ela vai ser um freio no crescimento da igreja, mas principalmente essa perseguição de Nero, os cristãos não tinham escapatória. Como eu disse para vocês, as outras perseguições serão 10 perseguições ao todo. Tem a perseguição de Nero, ela não é uma perseguição religiosa, eu chamo ela de uma perseguição política, que tinha certamente algum ódio religioso lá, talvez por algum sacerdote pagão, que estava sempre junto dos imperadores. Esses deveriam odiar realmente os cristãos, porque, claro, eles representam o inimigo da nossa alma aqui na Terra, né? Tá bom? Bom, mas então, quando começa essa perseguição, tinham até cristãos da elite, que nós veremos aí alguns documentos nobres, a história fala até de príncipes e reis, que estavam em locais mais distantes, né? Se convertendo ao Evangelho. Ali em Roma, fala de autoridades, até senadores, pessoas próximas aos imperadores, vão se converter ao cristianismo. Tá bom? Essas pessoas, ou eles foram presos e queimados e jogados aos leões, isso sendo feito durante 4 anos, irmãos. Isso sendo feito durante 4 anos. Não foi uma perseguição que durou uma semana, não, isso foi feito durante 4 anos, porque as pessoas em Roma tiveram a sua vida destruída e eles estavam acreditando que os cristãos que tinham colocado fogo em Roma. Estavam vendo os cristãos realmente como um daqueles grupos revolucionários que eu falei para vocês em tópicos anteriores. Esses grupos revolucionários normalmente eram ligados ao judaísmo e os cristãos eram também ligados ao judaísmo. Então, eles tiveram realmente, muitos da população acreditaram e desenvolveram um ódio pelos cristãos. Tá bom? O comentário então diz: a perseguição de Nero foi centralizada em Roma e os cristãos foram obrigados a abandonar a cidade. Alguns fugiram para a região dos bárbaros e acabaram sendo feitos escravos, né? Porque na região dos bárbaros, o que acontecia, irmãos? Quando eles viam algum romano, principalmente, não, eles escravizavam essa pessoa. Entre os bárbaros, eles escravizavam outras pessoas, dependendo, eles poderiam até ser sacrificados aos deuses bárbaros, porque eles faziam isso. A história diz que um determinado batalhão romano lá lutou contra os bárbaros, aí perderam, né, a guerra e morreram. Na verdade, foram 3 batalhões. Isso aconteceu no ano 9 da era cristã, 3 legiões, desculpe como eles chamavam, né? Depois, quando os romanos conseguiram vingar e tomar aquela região novamente, eles encontraram lá pessoas sacrificadas, né, ao demônio, como o apóstolo Paulo fala. Então isso era comum entre os bárbaros. Então você veja, você fugir de uma região de Roma, e de repente você tem que fugir para montanhas, locais onde os romanos não tinham domínio, você vai para a região dos bárbaros e você poderia ser escravizado. E andando nas florestas, eram ladrões, bárbaros escravizando pessoas. Encontrasse uma família, né? Eles às vezes pegavam e escravizavam aquelas pessoas. Era um mundo, vamos dizer, sem lei. Os romanos se diziam a lei do mundo, mas quem estava andando na estrada sem armas e sem um grupo para lhe proteger, corria esse risco, né? O comentário prossegue. Um dos lugares que serão utilizados pelos cristãos em todas as perseguições
serão as chamadas catacumbas de Roma, antigos cemitérios que os romanos abandonaram. Né? Por quê? Nós vamos ler aqui a descrição do livro As Catacumbas de Roma, publicado pela CPAD. É um livro interessante de vocês lerem, não? Que ele descreve exatamente o que eram esses cemitérios. Né? Os romanos, irmãos, entendam, os pagãos, quando eles colocavam a ossada de alguém num lugar, eles não voltavam mais naquele local. Esse era o padrão. Eles chamavam esse local como o mundo dos mortos. E eles normalmente ofereciam, né, sacrifício por essas pessoas para elas não saírem de lá e não virem para a cidade onde estavam os vivos. Então eles nunca voltavam lá naquele local. Tá bom? Eles tinham medo mesmo, era como uma lei entre eles. Então os cristãos falaram, olha, o melhor local de nós nos refugiarmos é onde os soldados de Nero não irão. E esse texto agora ele vai dizer a extensão dessas catacumbas, porque como os romanos nunca mexiam nos cemitérios, esses cemitérios eles foram crescendo e tomavam regiões muito grandes. Então veja o que diz esse documento do livro As Catacumbas de Roma. Ele diz: há muitas maneiras de demonstrar a paganização do catolicismo romano, pela própria história de seus dogmas, pela palavra de Deus, pela evolução do culto pagão, pelos escritos dos chamados pais da igreja e pelo exame das catacumbas romanas. Sem desmerecer os demais argumentos, Benjamin Scott lança mão dos mais seguros registros históricos acerca-se de autoridades tão renomadas no assunto como ele próprio, e mostra pelas inscrições tumulares dos primeiros séculos quão simples, pura e bíblica era a fé dos primitivos cristãos, em contraste com a religiosidade confusa e pagã do atual cristianismo romano. Veja que ele coloca o cristianismo ali entre aspas, né? Porque o romanismo não é cristianismo. O comentário prossegue: os milhares de peregrinos que visitam Roma e suas antigas catacumbas não fazem ideia da extensão destas. Scott afirma que cerca de 70.000 inscrições foram exploradas e catalogadas, significando esse número apenas uma fração de uma vasta necrópole com 4 milhões de sepulturas em mais de 800 quilômetros, irmãos. 800 quilômetros de galerias subterrâneas. Nesta silenciosa cidade dos mortos, diz ele, vemos-nos cercados por uma poderosa nuvem de testemunho, uma multidão que ninguém pode contar, cujos nomes desprezados na terra estão escritos no livro da vida. Então, 800 quilômetros, irmãos, é quase daqui em Salvador, na Bahia. É daqui mais do que Vitória, no Espírito Santo. Daqui a São Paulo, são cerca de 400 quilômetros. Então, para vocês terem ideia de como o mundo dos mortos era grande, né? E o que os cristãos tiveram que fazer? Tiveram que começar a viver, irmãos, como mendigo e sair dali durante o dia para tentar procurar alguma coisa de comer, porque era muito comum. A água para você beber, isso era no chafariz da cidade. A cidade de Roma ela tinha muitos chafariz, a água ficava nas praças, onde tinha os banhos públicos também, ok? Então eles poderiam ir para a cidade, beber água, e em muitos locais era distribuído pão, principalmente nos períodos de fome, as pessoas mais pobres, elas ganhavam comida. Como nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, temos até hoje restaurantes, né, com um valor bem acessível, e alguns lugares mesmo que a comida é de graça. Então eles tinham que sair para conseguir um pão e beber água num chafariz lá para poder sobreviver. Se ele fosse encontrado por alguém que o conhecia, né? Encontrei fulano de tal, esse daí eu conheço, ele é cristão, prende. Ele seria levado para o circo de Nero. Eu esqueci de fazer um comentário com vocês antes, tá bom?
naquele quadro que eles colocaram ali, o primeiro quadro, né, do exemplo ali do mito de Dirce, ele coloca como se isso tivesse ocorrido no Coliseu. Mas o Coliseu ainda não tinha sido construído nesses dias de Nero. Então, aquele ponto lá onde tem Nero olhando para aquela cristã que teria sido sacrificada ali, não pode ser no Coliseu, porque o Coliseu vai ser construído depois. Bom, prosseguindo na nossa leitura, o mesmo autor do livro As Catacumbas de Roma, ele nos diz: todas as partes das catacumbas de São Sebastião, ele vai citar uma, tá bom? Seria encarregar-se de dar um passeio de mais de 30 quilômetros, se somasse o comprimento de todos os corredores, criptas e galerias. Poderia chegar a 160 quilômetros nessa Roma subterrânea. E presta atenção, essas galerias você encontra em Roma e em outras partes também do Império Romano. Nesse período da perseguição de Nero, que vai ocorrer em Roma, serão essas catacumbas que serão utilizadas. Nas outras, vai ter perseguição que vai ocorrer em todo o Império Romano. Então, as catacumbas serão utilizadas no mundo todo. O irmão tinha que chegar naquele local, tirar os ossos, né, do romano que foi colocado ali, e aquilo ali se tornava uma cama, se tornava o local do cristão dormir, né? Essa era a situação do cristão, ou então ir para o circo de Nero, né? Ou então sair peregrinando para as montanhas, às vezes tentar chegar num outro local onde eles pudessem começar a plantar, colher e comer, dar um jeito de sobreviver, né? Tá bom? Pois bem, o comentário prossegue. Foram 4 anos de perseguição, 64 a 68, e os cristãos tiveram que abandonar as suas casas, chegar a esses cemitérios que os romanos se mantinham afastados com medo dos mortos, e assim os cristãos estavam livres da prisão. As antigas tumbas foram esvaziadas para que os cristãos conseguissem um espaço para dormir. Essas catacumbas serão utilizadas nas 9 perseguições que se seguirão. As perseguições da Igreja Católica, as catacumbas não serão mais utilizadas, pois o católico, diferentemente do pagão, entrava nos cemitérios normalmente, né? Bom, então vocês vão ver essa diferença na história também. Quando começar a perseguição da Igreja Católica, as igrejas que não concordarem com ela, os católicos, eles não tinham problema de ir no cemitério. Para eles, esse mundo dos mortos não estava aqui, estava lá no purgatório, tá bom? Então, os soldados poderiam entrar normalmente nas catacumbas, e assim os cristãos deixaram de ter essa proteção. Praticamente era fugir para as montanhas. E vocês verão, tem história de grupos que a própria Igreja Católica diz: esses nós não conseguimos matar porque eles fugiram para a China, porque estava fora do Império Romano ou depois do Sacro Império Romano Germânico, né? Tá bom? Só para sintonizar vocês, o Sacro Império Romano Germânico ele começa lá nos anos 800. Tá bom? Em todo esse período, vocês vão encontrar a igreja escondida nas montanhas para fugir da perseguição da Igreja Católica. O comentário prossegue. A perseguição de Nero ocorreu no ano 64 da era cristã. Haviam-se passado cerca de 35 anos da morte de Jesus. O cristianismo estava em franco crescimento. As religiões pagãs não satisfaziam a necessidade da alma do homem, nem mesmo a religião judaica, como era praticada nos dias do Novo Testamento, satisfazia essa necessidade. Porque, como nós vimos, essa religião estava morta, né? O comentário prossegue. Essa perseguição não possui documentos que descrevam uma lei assinada contra os cristãos. Parece que Nero via os cristãos como um povo sem pátria, um povo que não tinha nenhum governo para defendê-los, e assim fazia os cristãos de objeto de diversão. Mas com certeza havia um problema espiritual com esse homem.
A perseguição, com certeza, foi impulsionada pelo maligno e não se tratava apenas de um homem louco, mas também de um oprimido. Porque isso é importante falar, irmãos, porque, na verdade, como eu disse para vocês em outros pontos, existe sim aqui um conflito da religião pagã com o cristianismo. Essa não é uma perseguição comum, tá bom? Não é uma perseguição comum. Esse homem tinha algum problema espiritual com ele. E, como eu já falei em outros momentos, os sacerdotes pagãos, principalmente, eles devem ter comemorado. Por quê? Os sacerdotes pagãos, eles estavam sempre junto do imperador. Havia uma guerra ou alguma questão, tinha que haver um sacrifício, alguma intercessão, os sacerdotes eles estavam sempre junto dos imperadores. Posso citar para vocês até um exemplo de um filme que conta da religião pagã, como os sacerdotes estavam junto dos imperadores. É aquele filme Troia que foi feito recentemente. Diversas decisões do rei ocorreram pela palavra do sacerdote. Né? O filho do rei, que é o príncipe, que é o guerreiro, falou uma determinada coisa. Por exemplo, vamos botar fogo nesse cavalo, que ficou conhecido como cavalo de Troia. Né? O príncipe, né, o filho que chamava-se Paris, ele falou para o rei: pai, bota fogo nesse cavalo. Né? Aí o sacerdote falou: não, esse é um presente para os deuses. Né? E os deuses atacaram eles e eles se foram. Então devemos levar esse presente para dentro da cidade. Então os sacerdotes eles estavam junto dos reis. Os reis eles ouviam os estrategistas de guerra e ouviam os sacerdotes. É por isso que eu digo, não tem nada na história, mas que muito provavelmente tinha alguém ali falando contra os cristãos, porque os pagãos queriam a destruição dos cristãos. Hoje a situação está invertida, irmãos. Né? Tem sido feito filmes e documentários sobre os pagãos, né, que a Igreja Católica chamava alguns pagãos de bruxas, né? E coloca as bruxas como umas grandes vítimas da história. E vítimas de quem? Vítimas do cristianismo, porque eles dizem: o cristianismo nos perseguiram, mas nós somos do bem. Vocês podem ver como a bruxaria está crescendo no mundo. Como existem bruxas que colocam mensagens no YouTube. Eu tenho que ver isso, até para os meus estudos, para eu ver como está crescendo. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar diversas bruxas e ver que os canais delas são frequentados. E elas estão sendo colocadas como uma vítima da história. Então, se for realmente alguém que segue aquela antiga religião pagã, porque todo tipo de espiritismo hoje, ou que pratica o culto aos mortos, todos eles seguem aquela religião pagã. Tá bom? É a mesma religião que nós estamos falando. Né? Ou seja, nos dias de hoje, a religião pagã ela se tornou vítima do cristianismo para os historiadores, porque a Igreja Católica perseguiu, queimou eles por tantos séculos, que hoje o mundo está dizendo o seguinte: olha, aquela religião pagã, ela era uma vítima, vamos recebê-la de braços abertos hoje. Isso está acontecendo. Se você fizer uma pesquisa, vê o número de canais de bruxos, tá bom, que atendem e como eles são consultados, e os comentários que as pessoas colocam lá, eles sempre estão colocando, né? Nós somos uma grande vítima da história, fomos perseguidos, né, pela Inquisição, fomos jogados na fogueira, mas nós somos do bem. E a população está acreditando, né? Olha que situação que nós estamos vivendo, né? Uma inversão da verdade. E tudo isso por conta da perseguição da Igreja Católica, que vai fazer essa inversão. Aqui nos dias de Nero e na perseguição do Império Romano, claramente é essa religião perseguindo o cristianismo. O que eu vou mostrar para vocês durante esse curso é que quando a Igreja Católica começa a perseguir as igrejas cristãs, na verdade é a continuação da religião pagã perseguindo o cristianismo. A Igreja Católica, ela não é a Igreja de Jesus, porque ela mantém o culto pagão. O quê? O culto aos mortos. Tá bom? Então, quando Constantino ele começar essa igreja e ele já acatarem o culto aos mortos,
o purgatório, já é uma seita pagã, ela não é igreja cristã, tá bom? E nós teremos aí muitas provas que nós veremos. A história diz que Constantino, até o fim da vida dele, ele nunca abandonou o paganismo, isso é comprovado. Ele era o pontífice máximo da Igreja Católica e também era o pontífice máximo do demônio. Isso é inaceitável para o cristianismo. Então essa história da igreja que o mundo conta, que está nos nossos livros didáticos, que está nas escolas do segundo grau, nas faculdades, isso tem que ser mudado. Né? Isso tem que ser mudado. A partir de Constantino, eles não têm que descrever a Igreja Católica como cristianismo, ele tem que descrever como catolicismo. As igrejas que não batizavam crianças têm que ser descritas como anabatismo. Foi assim que a história chamou? Tudo bem, vamos chamar assim então, de anabatismo. Mas as coisas que a Igreja Católica fez, elas não podem ser chamadas de obras do cristianismo. Porque a história comprova. Tudo que a Igreja Católica fez para Maria ou para Jesus, né, as inovações, foram tudo tiradas do paganismo. Foram tudo tiradas do paganismo. Os títulos de Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, Rainha dos Céus, todos esses eram títulos de Semíramis, ou que era chamada de Ano dos Efésios entre os romanos. Tanto que a Igreja Católica não vai nem fazer isso escondido, é interessante. No ano 431 da era cristã, nós veremos isso com detalhes, ela faz um concílio na cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios, e ela adota todos os títulos de Semíramis, Diana dos Efésios, em Maria, nesse concílio, no ano 431, na cidade de Éfeso. Então, isso é feito de maneira aberta. Então, praticamente, hoje as pessoas podem olhar as duas histórias e escolher qual história que você acha que é a história da Igreja de Jesus. Essa igreja que adotou o culto aos mortos já nos dias de Constantino, ou as outras igrejas que ela perseguia, que ela chamava de anabatistas, que ela dizia que tinha que matar porque eram muito perigosas. Não? Você pode escolher quem seriam os seguidores de Jesus. Lembre-se que Jesus Cristo disse que os seus seguidores seriam como ovelhas ao meio de lobos. Não? Então coloque esse critério e você verá que o caminho que nós seguiremos aqui, o caminho dos anabatistas, é o caminho correto.